E aí, pessoal? Hoje a gente vai transformar aquele emaranhado de regras do direito processual civil em algo visual e, o mais importante, lógico. A nossa análise de hoje vai dissecar uma questão clássica sobre a classificação dos títulos executivos. Então, se você quer dominar de uma vez por todas como a lei separa aqueles documentos que têm força para iniciar uma cobrança judicial, você está no lugar certo. Vamos mergulhar direto no texto da lei passo a passo. Bora começar? Para estruturar nossa explicação de um jeito bem prático, a gente vai seguir 4 passos. 1. Classificação dos títulos executivos. 2. A questão proposta. 3. Eliminando alternativas incorretas. E, por fim, 4. A resposta correta. Passo 1. Classificação dos títulos executivos. Antes da gente resolver o desafio em si, a gente precisa ter a base muito bem consolidada, né? Na execução civil, a lei simplesmente não trata todo documento do mesmo jeito. O nosso Código de Processo Civil divide os títulos executivos em 2 grandes categorias. De um lado, a gente tem os títulos executivos judiciais, lá no artigo 515. Via de regra, eles nascem de uma decisão tomada dentro de um processo e caem naquela famosa fase de cumprimento de sentença. Do outro lado, e aqui é que o negócio fica interessante, a gente tem os títulos executivos extrajudiciais, do artigo 784. Eles são fascinantes porque são criados lá fora, no dia a dia, pelas próprias partes, sabe? Mas a lei dá a eles uma força executiva tão absurda que você pode abrir direto um processo de execução autônomo. É um atalho e tanto no mundo jurídico. 2. A questão proposta. Com essa divisão super clara na cabeça, vamos dar uma olhada na nossa questão. O enunciado diz o seguinte: o Código de Processo Civil elenca diversos títulos executivos. A alternativa que indica um título executivo extrajudicial expressamente apontado no Código de Processo Civil como tal é a seguinte. Aqui a grande sacada é focar cirurgicamente nas palavras-chave, tá? O examinador não quer saber de qualquer título, ele é bem específico. Exige um título executivo extrajudicial e quer que ele esteja expressamente apontado no CPC. 3. Eliminando alternativas incorretas. Uma das estratégias mais matadoras para chegar na resposta certa é a eliminação metódica. Vamos de baixo para cima. A alternativa E fala em decisão no processo civil. Bom, pensa comigo. Se é uma decisão que o juiz tomou lá dentro de um processo civil, ela obviamente nasce da própria jurisdição do Estado, concorda? Então, o CPC classifica isso expressamente como um título executivo judicial, logo de cara no inciso 1 do artigo 515. Como a gente está caçando um título extrajudicial, essa alternativa já está fora do jogo. Aplicando exatamente a mesma lógica para a alternativa D, que traz o formal e certidão de partilha, à primeira vista parece só uma papelada de cartório, né? Mas no contexto do artigo 515, inciso 4º, esses documentos derivam de um processo de inventário e partilha que foi homologado pelo juiz. Como tem o carimbo do judiciário validando a coisa toda, eles são títulos executivos judiciais, ou seja, a alternativa D, incorreta. Seguindo em frente, a alternativa C joga pra gente a sentença penal condenatória transitada em julgado. O próprio nome sentença já entrega o ouro. Sim, uma condenação criminal definitiva pode, sem dúvida, ser executada lá na esfera civil para reparar danos. Mas de onde ela veio? De um juiz. Então, ela é um título executivo judicial, cravado lá no artigo 515, inciso 6º do Código de Processo Civil. A alternativa C também está eliminada. Olha só como o padrão se repete. É genial! A alternativa B tenta dar aquela rasteira na gente falando em sentença arbitral. Só que mesmo a arbitragem rolando fora de um tribunal estatal, a lei processual pega a decisão do árbitro e equipara uma sentença de juiz na hora de cobrar a conta. É só checar o inciso 7º do artigo 515, que lista a sentença arbitral claramente como um título executivo judicial. Sendo assim, riscamos a alternativa B também. E para provar que a gente não está inventando moda, vamos direto na fonte. O texto do artigo 515 não deixa mentir. A lei é super direta. São títulos executivos judiciais. E lá estão todos os itens que a gente acabou de derrubar. As decisões no processo civil no inciso 1, o formal de partilha no inciso 4, a sentença penal no inciso 6 e a sentença arbitral no inciso 7. Tudo sujeito a cumprimento de sentença. Contra a prova documental não tem argumento, né? 4. A resposta correta. Bom, com todas essas armadilhas judiciais fora do nosso caminho, a gente fica com a verdade nua e crua. A alternativa A traz o cheque. E esse, meus amigos, é o nosso gabarito absoluto. O cheque é aquele título de crédito clássico, preenchido direto por você contra um banco para pagar alguém. Ele não precisa passar por crivo nenhum de juiz para existir ou ter validade. É literalmente a quintessência de um documento criado de forma autônoma pelas próprias partes.
E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o legislador desenhou isso para a gente no artigo 784. Olha só, ele diz, são títulos executivos extrajudiciais e logo no primeiríssimo inciso a gente lê cristalino. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. O código pega aquele pedaço de papel que o devedor preencheu e confere a ele um poder gigantesco de iniciar um processo de execução direto contra o patrimônio da pessoa. Para fechar nossa análise com chave de ouro, vale muito a pena memorizar esse grupo de peso do inciso I do artigo 784. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. A resposta certa era inevitável. E detalhe, entender essa linha super nítida que o CPC traça entre títulos judiciais e extrajudiciais não é só um luxo teórico. Confundir essas categorias no mundo real significa protocolar a ação errada, gerando nulidades e dor de cabeça gigantesca para os clientes. A reflexão que eu deixo para você hoje é a seguinte: da próxima vez que bater o olho num documento que represente uma dívida, você já consegue identificar de bate-pronto qual porta do judiciário ele vai abrir. Dominar a lei de forma visual faz isso virar um instinto. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação estruturada e até a próxima.